Queria agradecer, primeiramente, a presença de vocês que estão aqui hoje, né, numa terça-feira à noite, 8 horas, dispostos a conhecer um pouco da nossa proposta, da Escola da Serra, de Belo Horizonte, da Escola da Serra de Pouso Alegre agora. Então, eu vou começar me apresentando um pouco, contando a minha trajetória e como que eu cheguei até a Escola da Serra, né? O que é essa escola que eu quero, que foi a chamada desse evento, e que eu trouxe para Pouso Alegre. Eu sou formada, sou Mariana Boschi, mais conhecida como Mana. Aqui em Pouso Alegre, nos últimos 3 anos que eu moro aqui, eu fiz um trabalho grande de parentalidade, trabalhando com pais e professores sobre educação positiva, né, não violenta, bom, Mana ficou o meu nome. Já é desde sempre, na verdade. Então, eu sou pedagoga, sou formada pela USP, em São Paulo, sou paulista, lá em São Paulo, a minha trajetória, eu falo que não começou, não foi na faculdade, né? Foi quando eu fiz uma viagem para Reggio Emilia, que é uma cidade referência de educação infantil na Itália, e eu vi algumas coisas na prática que a gente lê nos livros e a gente fala, isso é tudo muito bonito, mas não deve ser bem assim, né? Só que eu fui lá e eu vi. E quando eu vi isso, mudou uma chave dentro de mim que não tem volta, né? Eu fui nessas escolas, eu vi um tipo de educação diferente acontecendo e voltei para a escola que eu trabalhava na Escola Britânica de São Paulo, uma escola internacional, que já tem uma proposta bastante diferente, mas eu voltei com aquilo na cabeça, né? Eu querendo fazer a diferença e encontrando diversas barreiras mesmo nessa escola que já tinha também uma forma de trabalhar bastante diferente daquelas que a gente conhece tradicional. Então, eu voltei encantada com o que eu vi e queria fazer, mas esbarrava nos discursos tradicionais, né? As professoras me falavam, não, isso funciona lá, mas não funciona aqui. E eu ficava com aquilo na cabeça, por que não funciona? O que tem de diferente? São crianças são crianças em qualquer parte do mundo. Por que funciona na Itália e não funciona no Brasil? Alguém precisa me explicar isso. E aí eu ficava... Sabe quando você conhece uma coisa nova e você quer contar para todo mundo, né? E eu queria contar para todo mundo, eu queria mostrar para todo mundo o que eu tinha visto. E eu recebia muita careta, né? Nariz torcido, para de inventar moda, a gente já faz isso há muito tempo, criança precisa disso, criança precisa daquilo, então continuavam fazendo Peraí, tem um microfone aberto. Acho que foi. Então era aquela coisa assim, tem que pintar dentro da linha, tem que colorir tudo, não pode deixar nenhum espacinho em branco. Essas coisas pareciam muito mais importantes do que o resto do desenvolvimento da criança, né? Olhar para aquela criança e dar a oportunidade dela desabrochar no seu potencial máximo, dela ser autônoma, dela desenvolver autonomia. A escola tinha tudo, tinha os móveis adequados, tinha o espaço adequado e tinha professoras fazendo a mesmice, né? Não tinha apostila, não tinha um material didático específico, mas elas faziam muitas tarefinhas assim de papel, era muito aquilo, né? O registro, e tem que ser assim, criança precisa de limite, ou na hora do intervalo eu queria deixar eles um pouco mais livres, era uma escola, às vezes tinha muito calor, né? As crianças falavam, a gente pode ficar aqui dentro, tem o ar-condicionado, a gente quer colorir, tá muito sol, o parque era um pouco árido, não tinha sombra,
claro, podem ficar. E a professora passava e falava, não, criança tem que brincar, senão depois elas ficam atrapalhando a gente. Eu falei, gente, como assim atrapalhando? A sala é da criança, essa escola é da criança, né? Como elas não atrapalham, quem atrapalha é a gente. E por aí foi. Mas era uma escola que estava num processo de transformação. E dentro desse meu desespero, né, eu fui conversar com a diretora e falei, eu não estou entendendo aqui vocês, né, eles tinham custeado a minha viagem para a Reggio Emília, e eu falei, vocês falaram para eu ir e para eu trazer tudo que eu aprendi, e agora eu volto para cá e eu ouço essa uma escola acadêmica, não temos espaço para isso, né, as professoras falaram. E ela, não, a gente está passando por uma transição, vem comigo, né? Aí eu falei, beleza, então vamos. E foi muito importante para mim isso, porque foi um desafio imenso fazer toda essa transição de uma cultura escolar, de uma escola de 1.000 alunos, né? No infantil tinham 240 alunos, então era uma escola muito grande, de cada turma eram 6 turmas. A gente não está acostumado a ver isso muito aqui no interior, mas lá em São Paulo isso é muito comum. Então, dentro de cada série eram 6 turmas de cada uma, e essa transição foi penosa, foi dolorosa e foi muito bonita também, porque a gente foi vendo as pessoas sendo contaminadas aos poucos e entendendo o valor daquilo que estava sendo proposto. E aí, quando eu engravidei, e nós decidimos... Eu fiquei 8 anos nessa escola. Fiz diversas formações lá. Tudo que eu aprendi graças ao tanto que eles investiam na minha formação e que eu ia atrás também, né? Mas, assim, eu tive oportunidades incríveis de ir de novo para a Reggio Emília, fui 2 vezes, fui para o Project Zero lá em Harvard, e eles traziam muita gente, né, das universidades internacionais, de Cambridge, de Harvard, tudo para a escola, e a gente tinha muito, muito acesso às informações do que tinha de mais novo e de referência, né? E aos pouquinhos a prática foi mudando, e isso foi muito bom de ver, né? Não é fácil, é um processo longo, mas é possível. E aí eu fui, minha filha, quando eu engravidei, nós decidimos mudar para o interior, onde meus pais moram, em Indaiatuba, e lá eu fui contratada para ser coordenadora de uma escola infantil, e aí é um novo desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, um desafio muito bom, porque era uma escola que estava iniciando, e eu tive a oportunidade de... Não precisava mudar a cultura, eu podia estabelecer a cultura do jeito que eu achasse que... Claro, eu era a coordenadora, eu era uma pessoa contratada, mas eu e a diretora estávamos alinhadas na nossa proposta. Então, eu tinha um espaço muito bom para trabalhar. E fiquei lá por 3 anos, e foi lá que eu comecei a ter contato com essas questões de parentalidade, educação positiva, num primeiro momento para educar a minha comunidade escolar, né, quando a gente falou assim, não, eu não quero mais usar castigo, eu não quero mais usar punição e nem recompensa dentro da nossa proposta. E eu percebi que era preciso um trabalho conjunto com os pais, porque senão a gente não ia avançar só, né, com os professores, e comecei a fazer formação para as duas. E quando a gente decidiu morar em Pouso Alegre, eu falei, vou trabalhar com isso por um tempo, me dava mais flexibilidade. E nesse percurso, então, eu junto com a Nina, a gente fez um podcast, a gente fez um blog, a gente fez diversos workshops, a gente fez formação de professores. Foram 3 anos construindo, escrevemos 3 livros, né? Fomos coautoras de 2 livros, depois coordenadoras de mais um, sempre dentro da área de parentalidade, que é uma área que eu também gosto muito. Sabia que eu ia voltar para a escola, eu sabia, isso não tinha jeito, né, de não acontecer. Só não sabia que seria tão rápido, porque com a proximidade da Sicília chegando ao fundamental, eu comecei a falar, e agora? E agora? Para onde, em que escola eu vou colocar a minha filha?
Aí fui visitar as escolas, e as escolas sempre com uma proposta muito parecida da outra, mudando pouca coisa, né? Então, todas têm um material apostilado, cada uma vem de um lugar, uma é dessa marca, outra daquela marca, uma oferece, sei lá, dá uma ênfase na robótica, outra dá uma ênfase no inglês, quiçá, enfim. Pequenas diferenças, mas assim, não tinha aquela essência de se importasse que eu não sentia que as crianças eram felizes ali dentro, não sentia que tinha espaço delas desabrocharem, delas serem, né? Era uma coisa muito uniforme, era a mesma coisa para todo mundo, carteiras enfileiradas, e o que mais me deixou assim num beco sem saída era a questão assim, e que horas que eles brincam? Ah, eles brincam no intervalo. Quer dizer, criança tem que, ao meu ver, tem que brincar o tempo todo, né? Elas aprendem brincando, tem que ter espaço para elas brincarem dentro da proposta pedagógica da escola. Ah, tá, ok, eles brincam no intervalo. Quanto tempo é o intervalo? 15 minutos. 15 minutos para brincar e para comer. Não, 15 minutos para brincar e comer. Aí eu falei, não dá. Para mim isso não dá. Já tinha toda a questão que eu não estava, né, conseguindo aceitar do apostilado, das carteiras enfileiradas e tal, e não tinha o brincar. Né? Tem escolas que usam o mesmo espaço que a criança do primeiro ano usa à tarde para uma criança do sétimo ano. Aquele espaço não era próprio para a criança. Não tinha a vida da criança. E aí eu falei, onde que minha filha vai poder ser ela mesma aqui? Onde que ela vai poder desenvolver as habilidades, né, para além do cognitivo? E aquilo ficou me perturbando demais. Eu fui procurar a escola um ano antes dela mudar. E aí eu falei, não, ou a gente abre uma escola, ou a gente muda de cidade. E vai procurar uma escola, né, minimamente que eu consiga aceitar ali. E essa ideia de ser agente de transformação, de trazer para a cidade algo novo, né? Uma cidade que tem potencial para isso. Eu conheci tanta gente bacana aqui estou vendo várias pessoas conhecidas que buscam uma educação diferente, que tem filhos na idade da Cecília e que né, estão atrás de eventos do mesmo jeito que eu buscava, eventos culturais. Tem um grupo grande de pessoas. Falei, não, vamos, essa cidade que acolheu a gente, né, há 3 anos. Meu marido é daqui, mas ele ficou 20 anos fora. Então, quando a gente voltou para cá, ele voltou e eu vim. Falei, não, vamos trazer isso para cá. Vamos trazer a cidade merece, tem espaço. Eu tenho certeza que tem pessoas para receber essa educação diferenciada aqui. E continuo com essa certeza. E aí, como que eu cheguei na Escola da Serra? Estava visitando diversas escolas com propostas diferenciadas, desde escola Waldorf, montessorianas, sempre tinha uma questão que era importante para mim, o agrupamento das crianças, não só por um ano, né, a faixa etária, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, mas que as crianças pudessem ficar agrupadas num grupo de idade maior, né? Eu acredito muito nessas possibilidades, nessas trocas, nessas relações, o quanto isso é benéfico para elas e para os adultos que estão ali trabalhando com elas. As possibilidades são muito maiores, né? Então, eu visitei diversas escolas que tinham essa proposta e tinha a Escola da Serra na minha lista. E, por sorte, eu tinha um evento em Belo Horizonte em março, e fui lá e fui visitar a escola completamente despretensiosamente para conhecer, para ver como era o espaço, ver como eles trabalhavam, para aprender. E, para minha surpresa, eles me contactaram dizendo: estamos com um projeto de expansão e buscamos parceiros. Podemos conversar? E aí eu falei, claro, vamos conversar. E aí o meu projeto de abrir uma escola, né, aqui ficou maior,
me trouxe até uma segurança maior, né? Eu venho com toda a bagagem do Sérgio, que ele já vai contar daqui a pouco, experiência, eles já quebraram a cabeça lá por muitos e muitos anos e vem agora com uma proposta consolidada, reconhecida por inovação e criatividade no MEC, e uma proposta que eu realmente acredito que é muito linda, vocês vão conhecer já já. E tem tudo que eu quero numa escola. Quando eu penso assim, qual que é a escola que eu quero, né? Que escola é essa que eu quero? É uma escola que as crianças são felizes, que as crianças têm espaço, que as crianças sintam que elas podem, que elas têm voz, que elas sentem parte daquela escola, que os adultos gostam de aprender, que os adultos enxergam a criança em todas as suas potencialidades e respeitam a criança no seu tempo, na sua riqueza, né? Que as famílias sejam parte dessa escola. A escola não é só das crianças, a escola é de todo mundo, né, de toda a comunidade, isso inclui muitos pais. Eu ficava muito incomodada quando eu tinha que ir em alguma escola e que fala, não, seu filho fica aqui na porta, você não pode entrar. Como assim não posso entrar? O que vocês estão me escondendo aí, né? Eu quero entrar, eu quero ir até a sala, eu quero olhar no olho da professora e poder dizer para ela, olha, hoje ela não dormiu muito bem, ou ela está um pouco amuadinha, se precisar de um pouco mais de colo. Enfim, eu quero poder ir lá, conhecer o espaço que ela usa. A escola é de todo mundo, né? É claro, ela é um pouquinho mais das crianças, mas ela é de toda a comunidade que frequenta. Eu quero uma escola em que tenha espaço para todos aprenderem. Desde sempre que eu sonhei em abrir uma escola, eu falava que era uma escola... em Reggio Emília, eles falam que é o projeto 0 a 6, né? 0 a 6. E eu falava, não, na minha vai ser de 0 a 100, porque eu quero fazer formação de professores, eu quero para a região toda, não só para os meus professores, esse conhecimento não é meu, né? Ele tem que ser compartilhado. Quanto mais escolas tiverem com esse olhar, quanto mais profissionais estiverem incomodados com a educação, melhor, porque a gente vai mudando aos pouquinhos, né? Então, não é só para mim, e para os pais também. Então, todos são bem-vindos. Escola de pais, escola de professores, escola de alunos. Essa que é a escola que eu quero. E essa é a escola que eu estou trazendo para Pouso Alegre, que já eu vou mostrar alguns slides, um pouco do espaço, da proposta, até a nossa arquiteta está aqui, a Ângela, que juntas, né, ela foi se apropriando de tudo e aí fez um projeto muito lindo. E depois eu conto mais um pouquinho, vou deixar o Sérgio falar um pouco, contar da Escola da Serra de Belo Horizonte, enfim, da proposta. E aí depois a gente abre para perguntas e eu mostro um pouco os slides para vocês. Ok, boa noite então de novo. Chegaram várias pessoas depois, né, que eu já tinha cumprimentado. Legal demais. Vocês aí em Pouso Alegre dormem tarde, né? Esses eventos aí sempre são uma hora bem avançada, assim, porque parece que é costume da cidade ficar até mais tarde também. Muito bom. Gente, eu já tive a oportunidade de apresentar aqui, eu acho que deve ter o quê? 1 mês e meio, mais ou menos, algumas... assim, me pediram para falar sobre a escola para a comunidade e apresentei também algumas fotos e tal. Imagino que alguns de vocês estivessem nesse dia. Mas, depois, se for o caso, a gente pode mostrar também umas fotos aí para complementar as da Amanda. Mas eu queria dizer para vocês, assim, só umas coisas bem pontuais. Primeiro, um educador muito conhecido, ele falou que a escola para a criança não deve ser uma preparação para a vida, mas deve ser a própria vida, tão rica e instigante quanto a que ela tem em casa, na rua ou no pátio. Eu espero que vocês concordem com isso. Parece que é uma coisa nova, né? Nossa, imagina uma escola assim, que é a vida.
Mas quem falou essa frase foi um educador chamado John Dewey, um americano muito conhecido, e ele falou essa frase em 1897. E o mais estranho é que tem tanto tempo que as pessoas, né, já entendem isso, que a escola ela tem que ser um lugar onde a criança possa desabrochar os seus potenciais, porque nenhuma criança é vazia. Né? Toda criança traz em si seus talentos, suas habilidades, aqueles dons com que ela nasceu, traz a bagagem de educação que ela adquiriu na família, na casa, no pátio, né? Assim, ela tem um monte de potenciais para serem desabrochados. Como ela tem também direito, né, de aprender o que a humanidade descobriu. E só que isso já tem quantos anos? Mais de 120 anos que isso foi falado pelo John Dewey, e a escola continua insistindo numa fórmula que é ainda mais velha do que isso, uma fórmula que nasceu com a Revolução Industrial, que tem mais de 250 anos de idade, a mesmíssima fórmula, né, que minhas filhas experimentaram, eu experimentei, meu pai experimentou e meu avô experimentou. Como que a gente pode querer que isso sirva para os nossos filhos agora, né? A mesma receita de 250 anos. Todo pai, uma coisa que a gente vê que é comum nos pais, é um desejo assim imenso de oferecer para os seus filhos o melhor, né? Todo pai sonha que seu filho seja feliz, seja alegre, seja criativo, seja uma pessoa ousada, seja uma pessoa atenta, curiosa, uma pessoa empreendedora, cheia de iniciativa, cheia de independência. Mas esses pais acabam, muitas vezes por falta de opção, colocando os filhos numa escola cuja metodologia faz o contrário disso, abafa os talentos e a criatividade que essas crianças têm em si, oprimem essas crianças, colocam essas crianças sempre num lugar de passividade absoluta, em que cabe a elas apenas receber, levam essas crianças a ficar sempre num polo, digamos, de objeto, né? Porque elas não têm voz, elas só fazem o que é mandado, do jeito que é mandado, sem poder mudar nada. Elas são condenadas a um silêncio opressor, porque são obrigadas a ficar horas e horas caladas, ouvindo, quando, às vezes, querem até cochichar com um coleguinha alguma coisa sobre o que está sendo falado, mas não pode, porque leva bronca, porque senão atrapalha o raciocínio do professor. Num ambiente geralmente muito árido, né? Com carteiras umas atrás das outras, em que o que cabe a ele é enxergar a nuca do coleguinho da frente. Então, assim, a gente quer uma coisa e a gente acaba colocando nossos filhos num ambiente que não vai gerar aquilo que a gente tanto deseja para ele. E todos nós sabemos, né, assim, porque todos nós passamos pela escola tradicional, todos nós sabemos, né, que aquele ambiente, muitas vezes, ele é muito pernicioso, muitas vezes ele é muito doído, muitas vezes ele é muito opressor. Mas como é que a gente faz, então? Para a gente conseguir um resultado novo, para conseguir oferecer aos nossos filhos isso que a gente tanto deseja para eles, né? Que a gente quer que eles desabrochem, a gente precisa de uma outra educação. Uma educação que rompa com esse formato que já não dá mais, né? Mas o novo é muito difícil. O novo sempre atrai dúvida, atrai insegurança, atrai desconfiança, principalmente nos mineiros, né? Nós somos assim por natureza. Atrai, às vezes, preconceito. Agora, o que aconteceu? Eu passei por uma escola assim, eu não queria repetir essa escola com essas mesmas coisas que eu, abominava. Então, eu, né, junto com uma equipe muito dedicada de educadores, há 17 anos a gente vem construindo um outro jeito de fazer educação, um outro entendimento do que é educar.
e um outro entendimento das finalidades da educação. A Mana falou assim, tem escola que acha que menino precisa de limite. Bom, com certeza, todo menino precisa de limite, e a Mana sabe disso. A questão é que o menino precisa de limite, mas não um limite autocrático, um limite imposto de fora para dentro, um limite que vai fazer com que ela se sinta simplesmente amedrontada. Ela precisa de compreender a necessidade do limite como condição de convivência com os outros, não é? Então, assim, a questão é a forma de fazer isso. Nós queremos crianças que tenham riqueza de vivências, né? Que tenham a oportunidade de exercitar a criatividade, a sensibilidade. Nós queremos uma escola com um ambiente leve, afetuoso, alegre, onde a criança queira estar, onde ela sinta que ali é um lugar dela, né? E ela tenha orgulho e ela tenha alegria de estar, de ser, né? De pertencer àquele lugar. Bom, nós fizemos isso na Escola da Serra. É uma escola linda, uma escola alegre, onde as crianças onde as crianças não querem sair. Uma das coisas que a gente mais escuta lá dos pais é: puxa, mas o que vocês põem nessa escola que a meninada não quer ir embora, que a gente tem que fazer uma força danada, e porque elas sempre querem ficar mais e mais e mais? Porque elas simplesmente se encontram lá. Elas sentem que é um espaço dela que tem significado para elas. É um lugar que tem tudo isso, tem respeito a cada uma, tem um olhar individualizado para cada uma, tem desafios que levam essas crianças a desenvolver também a sua autonomia e aprender não só matéria, mas aprender a ser pessoas com iniciativa, com independência, com protagonismo, com autonomia. Então, assim, serem protagonistas da própria aprendizagem, serem responsáveis, né? São todos essas aprendizagens que ela vai carregar a vida inteira e vão ajudá-la, né, em toda a sua vida, em vários aspectos. E, além disso, é um lugar onde elas vão desenvolver as habilidades de pesquisa, a curiosidade, o raciocínio lógico, o raciocínio matemático, a inventividade. Ou seja, não tem nada que falte nessa escola, mas tem um espaço que normalmente falta nas escolas comuns. Bom, e é uma escola que tem uma coisa: apesar dela respeitar o ritmo de cada um, dela ser super alegre, afetuosa, leve, né? Ela tem também um grau de exigência muito grande, porque a gente alia as coisas, né? Igual eu falei, você alia o limite com afeto, com conversa e com diálogo. Você consegue a coisa de um jeito mais bacana. Você alia, né, o respeito ao ritmo de cada um, mas também com uma exigência grande para que a criança também ela desenvolva a percepção de que ela é capaz de mais do que o mediano, não é? Ela é uma pessoa competente e ela tem direito também de aprender. Esqueci, né? Lógico que eu esqueci, também pensando. Klaus, por favor, fecha seu microfone. Ela precisa de... Não, eu até me perdi um pouquinho aqui, desculpe. É porque eu estava embalado aqui e me perdi um pouco. Mas, então, assim, aliando, né, essas coisas, né, a exigência, o limite, com o afeto, com o carinho, com o respeito ao ritmo individual, com uma relação de confiança e de respeito absolutos, né? Onde o educador ele tem clareza do seu papel, não abre mão do seu papel, mas não é o papel da autoridade de cima para baixo, é o papel daquele que vai caminhar junto com a criança, orientando e contribuindo para que ela possa desenvolver o máximo do seu potencial. Bom, essa escola existe, vocês todos estão convidados para conhecê-la em Belo Horizonte, assim que a pandemia, né, retroceder e a gente voltar, né, a uma situação possível, né, de nos encontrarmos fisicamente de novo. Vocês vão ver por que essa escola recebeu do MEC
o certificado de escola referência em inovação e criatividade na educação básica do Brasil. É uma escola que traz para o seu filho aquilo que você tanto deseja para ele. Ela é coerente com os sonhos que vocês têm como pais e como mães. E é essa mesma escola, com esses mesmos pilares, esses mesmos conceitos, essas mesmas bases, é que a Mana está trazendo agora para Pouso Alegre, para oferecer a vocês uma oportunidade real, né, de oferecer a seus filhos uma escola condizente com os desejos que vocês têm para eles. É isso. Obrigado. Obrigada a você, Sérgio. Sempre um prazer ouvir você falar com tanto amor, com tanta verdade, né, sobre esqueci de falar que as minhas próprias filhas, eu tenho 3, as 2 mais novas estudaram lá desde o infantil até o final do ensino médio, né? São pessoas super lindas e bem formadas. E 2 trabalham com você na escola, né? No projeto de expansão, elas estão super envolvidas. E mais, assim, o que eu tenho conhecido de ex-alunos, eu tenho feito lives com as professoras, né, de BH, toda quinta-feira, e eu tive a oportunidade de conversar com a filha de uma delas, que é ex-aluna, que hoje faz engenharia aeronáutica, né? Está em Portugal fazendo, super bem sucedida, assim, enfim. Eles falam, quando eu perguntei para ela, você topa fazer uma live com ela? Ela falou, faço tudo pela Escola da Serra. Eu sou apaixonada pela Escola da Serra. E eu ouço isso mais de muitos ex-alunos, né? Tem mais de um trabalhando aqui no processo de expansão. Tem o Theo, tem a Sofia, né? Enfim, se você vê que eles têm um amor pela escola que é raro, né? Eu tenho esse amor pela minha escola. Até outro dia eu falei, eu mantive o meu título de eleitor na escola só para poder ir lá de 2 em 2 anos e voltar no espaço que foi a minha escola. Eu só mudei agora que eu mudei para Minas. Enquanto eu morava em Dayatuba, eu ainda votava na minha escola só para ter uma desculpa para ir lá, e acabava encontrando as pessoas, os professores, os mesários, às vezes eram ex-alunos, né, gente da região. Esse amor pela escola, e eu ouço tanta gente com rancor da escola, da experiência escolar sendo uma coisa que eles querem esquecer, né? E não é isso que é o nosso desejo aqui, né? Não é o que acontece na Escola da Serra. Antes de eu mostrar algumas fotos do projeto, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, seja para mim ou para o Sérgio. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta ou escrever no chat. Eu vou responder algumas que enviaram por escrito, mas queria antes ouvir quem está aqui, porque às vezes eu respondo a pergunta de alguém que nem está aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que você devia mostrar as fotos, que aí o pessoal vai começar a ter mais vontade de fazer perguntas. Ok. Sugestão aceita. Já quero que vocês expandam logo e tragam o ensino fundamental. Tá chegando, em breve. A gente vai fazer... o projeto é que a gente já traga o Fundamental 1 em 2022. E ano que vem, como a gente tem bastante espaço e a gente já gostaria de receber essas crianças na escola, a gente vai fazer uma proposta de contraturno para o pessoal do Fundamental. Então, o Fundamental 1 pode frequentar a Escola da Serra de manhã, fazendo atividades que são dentro da nossa proposta pedagógica, né, tendo espaço algumas oficinas e outras já começando a trabalhar, que seja, se eles trouxerem a lição da outra escola, a tarefa, a gente vai ajudar essa criança a desenvolver a autonomia, a se organizar, a
conseguir realizar essas tarefas, dar o suporte que ela precisa, mas que ela consiga já aos poucos ir desenvolvendo a autonomia que ela vai conquistar pouco a pouco, até para frequentar a Escola da Serra depois em 2022. Ótima opção para os pais, a Glaucia falou. É mesmo? Também acho. Cadê a foto? Bom, não são fotos, são assim como esse projeto 3D, né, que eu trouxe, do projeto. A gente ainda está em fase final da obra, mas quem já visitou a escola, tem gente aqui que eu estou vendo que já foi lá, pode contar como é diferente aí a nossa escola. Esse é o projeto da fachada e da chegada, que os pais podem fazer a rotatória, né, e deixar a criança, ou estacionar e levar a criança até a sala de aula, se assim for o seu desejo. A gente tem 4.000 metros quadrados de área externa, sendo que o prédio ocupa cerca de 700, então a gente tem uma área externa bem bacana para explorar. Que por enquanto, isso aqui é o nosso projeto de desenvolvimento, né? Pouco a pouco a gente vai construir isso. Futuramente, já para 2022, a quadra, né, para as crianças do fundamental, uma área de alimentação, uma horta aqui que a gente vai construir juntos. Os pais que tiverem essa habilidade vão me ajudar com isso, porque eu confesso que essa parte aí eu preciso de bastante ajuda. A própria arquiteta Ângela já se ofereceu para me ajudar. Aqui, logo que entra, a gente tem esse espaço comum, né, que ele pode ser usado, aqui pelo vidro vocês veem ali, é o refeitório, aqui é uma sala de aula, e tem esse espaço que é uma área comum, tem livros, tem biblioteca, uma área de socialização, e aqui a gente fez até um palquinho, porque a gente tem essa vontade de trazer muitos eventos culturais aqui para a escola e abertos até para a comunidade, né? Então, contação de história, shows, claro, dentro da possibilidade do espaço, exposições, que as crianças sejam muito expostas a todo tipo de arte. Então, dentro que elas possam fazer também pequenas apresentações aqui para os colegas, para os pais, enfim, esse é uma área comum. Opa, isso é para depois. As salas de aula não são salas de aula, né? Os espaços de convivência. A sala do infantil 2, que seriam para crianças de 4 e 5 anos, ela tem 80 metros quadrados. Outro dia eu recebi uma mãe que chegou lá e falou: nossa, aqui é o refeitório, né? Tem as mesas redondas, e é um espaço muito amplo. Eu falei: não, aqui é a sala. Tem ventilação, a sala tem muito vidro e janela para o espaço externo, janela na altura das crianças, ventilação cruzada, tudo isso já pensado para a gente ter um espaço adequado para essas crianças, né? O banheiro todo adaptado, enfim, vocês vão ter que ir lá visitar. As visitas estão abertas para quem quiser conhecer. Perguntas? Projeto lindo, também acho. Cadê a Ângela para falar? Oi, Mana, tudo bem? Oi. Tudo bem, Gláucia? Tudo. Você pode contar para a gente, assim, quantas crianças que devem ocupar cada espaço? Igual você falou, tem aqui a turminha que seria o pré-2, né? Que de crianças de 4 a 5 anos. Nesse espaço de 80 metros quadrados, a ideia é atender quantos alunos por turminha? Boa pergunta. Como a gente trabalha com as turmas agrupadas, né?
Então, a gente prevê 2 professoras para cada agrupamento e um assistente, né? Ou um assistente, enfim. Para a sala do infantil 1, que são as crianças de 2 e 3 anos, com até 15 alunos, eu tenho apenas uma professora, um professor e um assistente. E se eu tiver até 25 alunos, que é o máximo que eu vou colocar nessa sala que tem 60 metros quadrados, 65 metros quadrados, eu terei 25 crianças com 2 professores e um assistente, nas crianças de 2 e 3 anos. Nas crianças de 4 e 5 anos, o número aumenta, né, a proporção de criança adulto, então 20 crianças para um professor e um assistente, ou até 36 para 2 professores e um assistente, então para 3 adultos. Claro, nesse cenário, se houver alguma criança com alguma deficiência, alguma necessidade especial muito específica que necessite de uma pessoa, a gente acredita que essa inclusão tenha que ser verdadeira, né? Então, num primeiro momento, não é toda criança de inclusão que precisa daquele adulto de apoio ali no lado, porque isso faz dela já diferente. Não é uma inclusão verdadeira, né? Ela acaba sendo excluída ali na sua diferença. Então, a gente vai tentar ao máximo proporcionar que essa criança seja autônoma dentro das suas possibilidades e que ela possa se sentir parte do grupo e não diferente. Agora, se ela tem uma dificuldade de locomoção, às vezes uma paralisia cerebral, que realmente ela precisa de alguém ali o tempo todo, aí teremos também uma pessoa a mais, se for o caso. A escola é toda pronta para receber essas crianças, não só no espaço físico, como também no apoio de uma equipe de psicólogos e terapeutas, terapeuta ocupacional, fono, se precisar, já tem algumas parcerias firmadas. E psicólogos lá, tem a sala do núcleo de psicologia permanente, né, para dar apoio para os pais, para os professores, para as crianças, para todo mundo que precisar. Como acontece na Serra, né, Sérgio? Eu lembro que você contou, Sérgio, do caso, né, que a gente entra lá e a gente nem percebe as inclusões, especialmente assim, na síndrome de Down, às vezes um autismo mais leve, que eles estão tão misturados e tão acolhidos que a gente não consegue nem identificar quem são os alunos de inclusão. É porque, na verdade, quanto mais as crianças, né, que são, digamos, que tem uma diferença, elas convivem no meio, né, que é geral, onde a diferença é o natural do ser humano, não é? O normal do ser humano é ser diferente, né? Pensa bem, todo agrupamento humano, você tem pessoas de vários tipos. O que é estranho é você ter um lugar que só tem gente loura, ou só tem gente de um tipo. Isso é que é antinatural. O natural é essa mistura, é essa diversidade aí humana. Quando você tem uma criança, né, que tem uma condição diferenciada, ela tem alguma deficiência, e ela é acolhida como parte natural, parte integrante, normal dessa diversidade, ela começa a ficar cada vez menos diferente, porque ela simplesmente é parte daquele todo, né? E a gente vê isso com muita clareza lá na escola, como crianças que às vezes chegam muito encolhidas, muito caladas, às vezes com comportamentos estereotipados, né? Assim, com o tempo elas começam até a mudar de postura, começam a demonstrar, né, que estão mais alegres, estão mais felizes, estão mais eretas. Daí a pouco você começa a ver elas interagindo com outros colegas e tal, e se sentindo simplesmente parte de um todo, né? Parte absolutamente natural de um todo. É muito bonito isso. O que mais? Ana, cheia de pergunta, porque eu tô adorando o projeto da escola, né? E com relação às aulas, assim, como que está previsto, como que é essa dinâmica de aula, né, com os alunos? Essa turminha, ela entraria de manhã, à tarde?
Eu quero saber tudo. É isso que você está perguntando, Cláudia? Do turno, isso. A distribuição, você comentou que tem bastante espaço para brincar, né? Então, como que funciona, assim, um dia de aula, assim, desses alunos? Bom, primeiro a gente tem que abolir a palavra aula, né, do nosso vocabulário. Que a grande revolução está aí, né? Assim, a aula pressupõe um modelo que é igual para todos. E aí a gente acaba contemplando só alguns, né? Eu posso ter sido para mim pode ter sido boa aula, mas a gente sabe que para 80% das crianças não é, né? Então, a sala ela é ampla e eu tenho visto, é tão gostoso, Glaucia, eu já recebi quase 10 famílias na escola de sábado para cá, né? E sempre eles estão levando as crianças, porque não tem onde deixar, enfim, levam as crianças, eu faço a reunião na sala e as crianças ficam absolutamente entretidas, porque elas se sentem parte daquele espaço, os materiais são para elas, as coisas estão na altura dela, tudo ali é diferente, né? Os brinquedos não estruturados, ou enfim, elas ficam tão entretidas que os pais ficam assim, nossa, né? Achei que ia dar trabalho, a gente não ia conseguir conversar, mas a gente oferece alguma coisa para elas e elas ficam entretidas. Mas a rotina... claro, tem momentos de grupo, né? Então, por exemplo, uma assembleia, uma roda em que a gente vai ter uma conversa, uma contação de histórias, enfim, tem o momento do lanche, é um momento de muita socialização também. Com todo esse espaço ao nosso dispor, a gente pode ter uma parte das crianças dentro, outra parte fora, né? A minha ideia inicial é que a rotina comece, que o horário oficial de aula seja de aula, eu falando aula, né? Mas o horário oficial seja de... Vai quebrar esse paradigma aí, né? Vamos ter que adaptar um novo nome para esse nova educação, né? Exatamente. De 1h15 até 17h45 seria o horário regular. Então, 4h30, enfim, dentro desse período regular em que a gente atenderia as crianças. Hoje, uma das famílias perguntou, você não vai oferecer de manhã? Eu falei, olha, se tiver demanda, por que não, né? Assim, estou estudando essa possibilidade, porque a sensação que eu tenho como pessoa que não é daqui é de que, não sei se é porque as escolas só oferecem à tarde ou se os pais não colocariam de manhã. Então, essa uma família que veio hoje trouxe essa questão. Estou disposta, claro, se a comunidade sentir que gostaria, e eu sei que é melhor até para as crianças que elas frequentem a escola de manhã, porque aí à tarde elas podem fazer a sonequinha, elas podem, né? Sim, oferecerei. No primeiro momento, estou seguindo o que a cidade me traz do que é mais comum. Alguém perguntou aqui se tem integral. Sim, tem integral. A gente vai abrir o integral das 7h30 e aí a criança pode frequentar 2, 3, 4 ou 5 vezes na semana. E também os pais podem escolher se querem que fique 6 horas, né, o período da manhã inteiro, ou se quer entrar a partir das 9, por exemplo, tem uma segunda entrada às 9 horas, que aí ficaria 4 horas por dia. E tem uma terceira entrada que é mais para quem quer almoçar, que seria às 11 horas. Então, teria uma entrada às 7h30, uma opção de entrada às 7h30. Aí, o começo do dia é um brincar mais livre, com os educadores ali por perto. Aí faz o lanche. Aí, a partir das 9 até as 11 tem oficinas. Então, pode ter inglês, alguma coisa de corpo em movimento, artes, musicalização. E a partir das 11 já entra numa rotina mais de almoço e depois um horário mais calmo, uma leitura, alguma coisa para esperar o horário regular. E no fim do dia, a gente ainda vai oferecer uma opção de um período estendido, né, que a gente está chamando de sexto período, que seria alguma atividade de movimento, de corpo, justamente para alguns pais que falam, nossa, eu não consigo chegar às 6, preciso que meu filho fique até às 7.
Então, nesse horário, teria uma capoeira, um yoga, expressão corporal, alguma coisa nesse sentido, porque aí eles já estão bastante cansados, seria injusto oferecer qualquer outro tipo de oficina, né? Mas também podemos pensar em culinária, alguma outra coisa. Vamos construir essa grade aí até um pouco juntos, né? A partir do que a gente sentir que é viável. Respondi sua pergunta, Glaucio? Sim? Uma coisa que eu acho importante deixar bem claro é que a escola, apesar de toda essa diversidade, essa riqueza de atividades que oferece, ela é uma escola autorizada, fiscalizada, inspecionada, regulamentada, ou seja, ela segue todas as normas estabelecidas na legislação brasileira, né? Então, quer dizer, ela não deixa de ter nada, né? As crianças que frequentarem essa escola vão ter tudo que as crianças de uma outra escola tradicional terão, só que de uma outra forma, muito mais instigante, que vai, sabe assim, permitir com que ela se conheça muito mais e experimente muito mais, e talvez de uma forma até mais efetiva, né? Porque as coisas vão ter mais significado para elas. Mas e mais enriquecida também, né? Porque, é claro, não vai se limitar só aquilo que é o obrigatório oficialmente, mas vai muito além, pensando no que é importante para o desenvolvimento, né? E para a alegria dessa criança. Quando a gente lê os parâmetros, né, os antigos parâmetros curriculares nacionais, o ABNCC, a gente vê que, na verdade, o que é proposto ali é muito diferente do que acontece mesmo nas escolas, né? Então, às vezes, já respondi perguntas tipo, mas pode isso com relação à forma de avaliação, ou com relação, né? Mas ele não, a alfabetização, que é uma pergunta muito, né? Mas ele não tem que chegar no primeiro ano alfabetizado? Então, para a gente que conhece esses documentos, não. Né? O que acontece é o que a gente assume como normal, não é necessariamente o que é definido, não é a norma. Tá? Não é o que é dito que tem, né? Como tem que ser feito. Então, é muito importante isso que o Sérgio trouxe, porque tudo que é feito na Escola da Serra é feito dentro de tudo que é possível. Na verdade, é uma escola que se aproxima muito daquilo que está escrito na BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. A legislação educacional brasileira ela é uma das mais modernas e libertárias do planeta. O problema é que ela dá um nível de autonomia muito grande para as escolas e ela propõe uma educação realmente diferenciada, inovadora, criativa, rica. Só que isso significa você quebrar um paradigma muito antigo e já muito arraigado, que é difícil. Então, assim, a grande parte das escolas prefere ficar quieta e continuar fazendo o que já vinha fazendo, que é o que é mais familiar, né? Mexer, mudar é difícil, de fato. Então, é por isso que essas mudanças são tão complicadas. E, às vezes, também a escola tem aquela síndrome que eu chamo do passarinho na gaiola, né? Às vezes, assim, ficou tanto tempo presa numa concepção antiga de educação, que quando vem uma legislação nova, que nem tão nova é assim, desde 1996 que a gente tem a nova LDB, que é essa legislação tão bacana, que foi capitaneada por Darcy Ribeiro, né? Aquele mineiro aí, nosso conterrâneo, aquele cara brilhante. Mas, assim, eu acho que assim, hoje abriram a portinha da gaiola e você tem o espaço todo para poder conquistar, mas você perdeu, né? Assim, você não sabe mais voar, né? E é isso que a gente está fazendo, a gente está abrindo as asas e voando. Quero mais perguntas. Como faz o José Pacheco, né? Ele chega nos eventos e fala, bom, eu não preparei nada, porque eu acredito que vocês tenham muitas perguntas. A gente está pronto para as perguntas. Eu estou vendo uma menininha aqui, ó, que está assistindo. Olha só! Como será que ela chama, hein? Eu sei o nome dela. Vou falar, hein? Ou você quer falar?
É a Gilda. Você tem? Olha só, Gilda. Que legal você estar aí. Fala oi. Oi. Ei, Tem perguntas aqui de como marcar a visita na escola e como a gente trabalha a autonomia da criança. Mônica, eu ainda não decorei o seu telefone, coloque, por favor, aí no último slide eu tenho, mas a Mônica vai colocar aqui no chat o telefone do WhatsApp que a gente está usando para agendar a visita. E como a gente trabalha a autonomia na criança? Tudo. Tudo. O espaço, para começar, o espaço que a gente reconhece ele como o terceiro educador, né? O espaço é adequado para que ela desenvolva essa autonomia. Então, ela alcança tudo que ela precisa no primeiro momento. Ela é encorajada a realizar desde as coisas mais simples, né? Como guardar os brinquedos ou lavar as mãos, né? A gente vai mostrando para ela como ela pode fazer sozinha, para que lá na frente ela tenha autonomia até de organizar o seu tempo. Então, a gente tem que, aos poucos, ensinar habilidades de autorregulação também, né? Como que ela controla ali o seu controla, não gerencia, porque controlar nem a gente adulto controla, né? Como a gente gerencia as nossas emoções, como a gente quais os espaços adequados para correr ou para gritar, que nem todos são, essas coisas a gente vai mostrando. E dentro do espaço há momentos de escolha, né, também. Tem os momentos em que o educador está mais por perto, está orientando mais, e tem os momentos de escolha também, que ela vai poder escolher entre todas as atividades ali à disposição dela, o que ela quer explorar naquele momento. e futuramente no ensino fundamental, isso o tempo todo, a forma de estudo, isso eu estou adiantando uma coisa, porque nesse primeiro ano não haverá ensino fundamental aqui, mas no outro ano já sim. Mas o ensino fundamental nosso também funciona de uma forma completamente diferente, sem aula, né? Porque em vez de o professor estar à frente, como se ele fosse o protagonista do processo de aprendizagem, em vez do aluno, ele fica na retaguarda. Ele negocia com o professor o que ele vai estudar dentro do currículo da escola, ele recebe um roteiro de pesquisa e ele vai desenvolver esse roteiro de pesquisa tendo o professor à sua disposição quando ele demandar. Ou seja, a iniciativa é do aluno, a responsabilidade é do aluno e o professor fica na retaguarda, né? Então, assim, é um processo muito bonito, mas que faz o aluno entender que ele estuda não para o professor, mas para si próprio, né? Porque ele é que toma a frente do processo de aprendizagem. Mas isso aí também de uma forma muito cuidadosa e que vai evoluindo por níveis de autonomia, porque ninguém nasce autônomo, isso é uma aprendizagem como qualquer outra. À medida que o aluno vai evoluindo no seu nível de autonomia, ele vai tendo mais espaço de exercício dessa autonomia, entendeu? Quanto mais autônomo, mais independente, mais espaço de decisões ele tem. Então, é tudo muito bem pensado e muito bem estruturado para que isso aconteça. É uma pergunta sobre material didático, mano. Eu vi aqui. Eu ia falar que um pouco você já respondeu, né? Nessa proposta de ensino, a escola adota eixos temáticos para aprendizado, como é a didática, algum material didático? Nenhum e todos, né, Sérgio? Não tem um único material didático, não tem um apostilado, e ao mesmo tempo as crianças, os mais velhos especialmente, têm à disposição diversos livros paradidáticos que eles podem usar como referência para... Então, por exemplo, se ele vai estudar a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, não vai ter um único livro de referência como a gente teve na escola, né? Aquele livro que a escola adota ou a apostila. Ele pode usar um vídeo, ele pode usar um podcast, ele pode usar um vídeo do YouTube, um filme e livros diversos, né? Eu lembro que, me corrija se eu estiver errado, Sérgio, mas quando eu visitei a escola eu vi aquela estante cheia de livros assim que podem ajudar, porque nem
se você pegar a Primeira Guerra Mundial em vários livros didáticos, eles vão trazer abordagens complementares, né, e diferentes. Então, não tem que os pais têm que comprar ou têm que adotar, mas tem na escola à disposição diversas opções. No infantil, como é a didática adotada, algum material didático? Não tem, né? Os materiais são concretos, materiais lúdicos, brinquedos não estruturados, a própria natureza, e a gente, a partir daquilo que a gente observa no dia a dia das crianças, a gente aprofunda. Então é um processo inverso. Eu olho, aquela criança está interessada na natureza, sei lá, no ciclo da borboleta. A gente encontrou uma lagarta e ela está ali, a gente pegou a lagarta, a gente trouxe para dentro da sala, a gente botou num lugar, botou folhas e a gente vai acompanhar aquele ciclo. A partir disso eu falo, deixa eu ver onde que isso se encaixa naquilo que é necessário, né, que a BNCC propõe para que eles estudem, a própria BNCC não é uma coisa assim, primeiro você tem que ensinar isso, depois tem que ensinar aquilo, depois tem que ensinar aquilo, aquilo outro. Não tem. São habilidades, são eixos, né? Então, a partir com esse ciclo da borboleta, o que eu vou conseguir ensinar para eles? Eu vou conseguir ensinar um monte de coisas, né? Com relação ao ciclo da vida, a gente pode fazer um gráfico, a gente pode contar os dias, a gente pode descobrir o que a borboleta come, a gente pode falar do reino animal, a gente pode falar a gente pode ir para muitos campos, né, do conhecimento. Inverte a ordem natural não, antinatural. Como? Porque a escola normalmente tem um programa e ela parte do programa, né? Então agora está na hora de estudar isso, aí todo mundo tem que estudar aquilo e tal, queira ou não, esteja interessado ou não. Agora, se você procura inverter essa lógica, você usa o programa como se fosse a sua referência do que o aluno deve aprender. Mas você aproveita a curiosidade que ele está demonstrando ou as descobertas que ele está fazendo naquele momento. Vai dar corda e transformar aquilo num projeto de estudo, de investigação. Só que você vê ali na hora que você estrutura aquele projeto, você vai lá e fala, pois é, então cobre isso, e cobre isso, da BNCC. Ok, mas assim, a BNCC vai ser o final da coisa, só para registrar o que já foi alcançado, através de um caminho muito mais natural e que tem muito mais significado para o aluno. Porque da outra forma, partindo, então agora é hora de estudar isso, você escolariza o conhecimento. E com isso você tira toda a carga de afetividade dele, de espontaneidade, de brilho, né, da busca de conhecimento. E mais, né, Sérgio? Porque eu como fui muito tempo professora de infantil, eu tinha alguns assuntos que eu mesma tinha birra, assim, eu não ensinava com gosto, porque eu falava assim, nossa, dinossauro, de novo, lá vem os dinossauros. As crianças sabiam mais do que eu sobre os dinossauros, eu não conseguia pronunciar o nome dos dinossauros, e eles me confrontavam porque eles sabiam muito mais, e tinha aquelas crianças que não estavam nem aí para o dinossauro, né? Então, assim, o tema, quando ele parte da gente, ele não encanta, às vezes, nem o próprio adulto. Como é que eu vou transmitir aquele desejo por aprender se nem eu mesma estou encantada por aquele tema, né? Então, assim, quando vem deles, e eu começo a ficar curiosa também, porque as perguntas que eles fazem, eu vejo a minha filha faz perguntas que eu não tenho respostas, né? Eu não tenho as respostas das perguntas que ela me faz. Então, a gente vai pesquisar junto e eu vou aprender junto com eles, né? Enfim. Até porque toda vez que você dá uma resposta, você tira da criança o prazer da descoberta por si mesma, né? Você entrega para ela uma coisa pronta e que deixa de ter significado, porque ela não trabalhou e não teve o prazer da descoberta. Deixa eu aproveitar e comentar uma coisa aqui que perguntaram, se o professor terá autonomia para sair com os alunos e fazer as orientações do lado de fora, por exemplo. Bom, nessa concepção de educação, o espaço é um agente educador, né? Assim como o professor, as relações que você estabelece. Pensa bem, o principal que tem numa escola são as relações. O professor Pacheco é um que repete isso sem parar.
se você está numa escola onde tudo é trancado, tudo é cheio de grade, tudo é trancado a chave, o aluno, na hora que ele sai para ir de um lugar para outro, tem alguém atrás dele vigiando e perguntando onde é que ele vai. Que mensagem você está passando para os alunos? Nós não confiamos nem um pouquinho em vocês. Vocês não merecem confiança. Como você pode educar nessa base? Eu acho que isso é impossível. Na escola, a gente faz o oposto. O espaço é delas, né? Elas são donas desse espaço. A escola tem pouquíssimos ambientes trancados, somente aqueles que possam colocar em risco a segurança das crianças, por exemplo, laboratório, né? Então, assim, por quê? Porque a gente quer que elas sintam que aquilo é delas, é um espaço delas, né? E tudo lá, por exemplo, você vai ver, tudo está à mão. A nossa biblioteca, vocês acham que tem uma bibliotecária lá, mal encarada, assim, que tem que ficar pedindo para emprestar um livro e ela anotar? Não, é o próprio aluno que vai lá na estante, escolhe o livro e ele se empresta o livro. Ele pega lá o leitor de código de barra, faz um empréstimo para si mesmo, leva para casa, lê e tal, depois ele vem, devolve, pega o leitor de código de barra, faz a devolução do livro e pronto. Quer dizer, é o exercício da autonomia. Você, no intervalo, porque aí eu estou também reforçando a pergunta sobre autonomia. Na hora de começar a atividade, né, as atividades lá. Bom, a escola normalmente tem sirene, apito, campainha, né, aquelas coisas assim. Lá não tem nada, zero. Por quê? Porque a responsabilidade de chegar no horário, nas atividades que o aluno tem, é do aluno. Ele tem que aprender isso. Ele tem que aprender que essa é uma responsabilidade dele. Por que terceirizar para o professor ou para o auxiliar de pátio? Não é? Então, na hora do intervalo também, na hora de acabar, e é muito interessante, você senta lá e fica vendo e tudo mais. 2 minutos antes do horário, você começa a ver a meninada saindo do pátio, indo para a porta lá do prédio, parece uma revoada de passarinho, assim. Eles aprendem, né? Porque isso também é um aprendizado natural, desejável, importante, né? Mas é feito dentro dessa construção que busca, em última instância, desenvolver autonomia. Porque a autonomia, para nós, é a coisa mais importante que você pode assegurar para o seu filho. Porque se ele desenvolver autonomia, pronto, ele vai por si mesmo, porque autonomia é a capacidade de se autogovernar, né? De ter a responsabilidade própria, de tomar as decisões próprias, né? Que vão contribuir para que ele siga no caminho que ele aprendeu a traçar para si mesmo também. Então, é por isso que esse é o nosso maior foco. Obrigada, Sérgio. Eu vou responder mais uma pergunta bem prática aqui, e aí a gente vai encaminhando para o encerramento, né? Que a gente combinou um evento de 1 hora e a gente já se estendeu um pouquinho. A pergunta é sobre o calendário, né? Se a gente tem ideia de quando volta e se vai ser presencial ou não. Então, o nosso calendário de funcionamento está previsto para iniciar no dia 8 de fevereiro, e não no dia 1º, para que a gente faça uma formação dos profissionais que vão trabalhar com a gente bem profunda na primeira semana, com muita sorte, com a presença do Sérgio aqui pessoalmente, né, Sérgio? Quem sabe? Quem sabe vai ser possível, né? Se for possível, mas enfim, a gente tem uma semana de formação dos professores para iniciar no dia 8. Se vai ser presencial ou não, ainda é uma incógnita, né? Mas estamos preparados para todos os cenários, porque aí eu conto muito com a experiência tanto da Escola da Serra, quanto da outra escola parceira de Birigui, né? Que vai também ser afiliada à Escola da Serra, que já é uma escola, ao contrário da nossa, que está abrindo do zero, é uma escola que já tem 5 anos de história e que vivenciaram a pandemia na educação infantil e trouxeram experiências lindas e muito eficientes. Então, se a gente tiver que fazer online, faremos muito bem feito online. Se tiver que ser híbrido, faremos o híbrido. Se puder ser presencial, que a gente torce para que possa, faremos também o que a gente faz melhor, né? Mas, infelizmente, essa resposta a gente ainda não tem. Só a certeza de que, seja qual for o cenário, a gente tem o amparo e a experiência de 2 escolas que vivenciaram isso por 1 ano.
e desenvolveram estratégias e foram bem-sucedidas, né? Mesmo no infantil. E eu prometi aqui condições especiais e uma surpresa exclusiva para quem estivesse aqui. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Só que vocês vão ter que chegar lá na visita e falar, eu estava na live. Eu não tenho outro jeito de saber. Eu vou confiar em vocês. Vierem fazer a matrícula. Para quem está aqui hoje e realizar a matrícula até o dia 8 de janeiro, a gente vai oferecer 25%, é um quarto do valor de desconto, que será justamente para essas famílias que estão confiando na gente, no nosso trabalho e na nossa proposta, e apostando, né, nessa proposta de educação tão diferente. E esses 25% não é só para este primeiro ano, né? Aí, a partir de então, esse passa a ser o seu piso e o seu reajuste sempre será em cima desse valor, que já será sempre 25% a menos do valor cheio. Para quem precisar do integral, ainda mais 15% de desconto no integral. Então, 25 no período regular, 15 no integral. E conversei com a Nina e ela topou fazer essa parceria em nome da Escola da Serra. Um dos nossos livros, quem for lá pode escolher um desses livros para levar, e um curso de parentalidade positiva de 6 encontros, seja presencial ou online, que a gente vai definir. A gente costuma fazer esses cursos, para vocês terem uma ideia, né, de valor, quando a gente vende esses cursos, eles custam em torno de R$750. Os 6 encontros de parentalidade são turmas pequenas, de no máximo 12 pessoas. Tem alguém aqui que já fez, agora eu não estou vendo quem que... Mas tem. Uma mãe que visitou a escola hoje também, que me conheceu a partir desse curso. É um curso bem bacana sobre como educar de uma forma não violenta, né? Sem gritos, sem castigos, sem desespero, de uma forma bem mais leve, com estratégias práticas, enfim. Esse é o bônus exclusivo, além dos 2 descontos que a gente já ofereceu. Esse curso é comigo e com ela, tá? Não sou só eu, porque a gente é uma dupla, pro que der e vier. Então, lembrem de, quando visitarem a escola, já pode comentar na hora de reservar a vaga, né, da visita. Eu estava na live, quero o meu bônus, quero o meu livro, quero o curso de parentalidade. E aí vai estar garantido. E é isso, eu fico à disposição de vocês. Deixa eu ver aqui, tem mais um slide com o telefone. Agradeço demais a participação de vocês aqui, todas as perguntas que foram feitas. Tiveram muitas perguntas, quem mandou antes, sobre vocês estão contratando, né? Acho que a Thalita que mandou, estou vendo a carinha dela bem aqui embaixo de mim. Pode mandar o seu currículo, Thalita, pode até, o e-mail é escoladaserra.pousoalegre@gmail.com para os currículos, tá? Você manda seu currículo, manda a carta de apresentação, não é uma carta de recomendação, é de apresentação, que você se apresenta e me conta um pouco sobre você, por que você é diferente dos outros candidatos, por que eu devo te chamar para a entrevista, né? Mas a gente está recebendo sim, tá bom? É isso. Quero agradecer mais uma vez, Sérgio, a sua disponibilidade, todo mundo que está aqui. Me coloco à disposição pelo todos os canais possíveis, Instagram, Facebook, WhatsApp, direct, presencialmente lá na escola. Tenho estado lá todos os dias, das 7 às 7 quase. Tirando amanhã que eu vou mudar de casa. Eu tenho algumas caixas para fazer aqui, então
É isso. Obrigada. Se quiserem abrir o microfone, estou me sentindo falando sozinha nesse finalzinho. Boa noite a todos, gente. Obrigado. Parabéns, né, por terem aí uma escola, né, que está dentro, digamos, das expectativas e das demandas do século que a gente está vivendo, né? Eu acho que vocês têm aí uma joia em termos de educação, e seus filhos têm a oportunidade de aproveitar essa educação que, ainda reiterando uma pergunta que foi feita, não é uma educação confinada a um espaço que é só a sala de aula, né? Mas é uma educação que ocupa todos os espaços, porque são os espaços que vão trazer experiências e oportunidades das crianças fazerem descobertas. Então, é claro que os professores levam as crianças o tempo todo para ocupar esses espaços e os espaços da cidade também, né? Não pode esquecer disso, que o espaço não se limita à escola, né? Mas a comunidade como um todo é o espaço de educação, tá bom? Bom, é isso da minha parte. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente se encontra por aí assim que a pandemia permitir. Sim, eu Tchau, espero vocês. todos vocês lá na escola muito em breve, tá? É isso, gente. Boa noite, muito obrigada.